Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos em mais um encontro, num sábado, em que procuramos mergulhar um pouco mais detidamente nas parábolas de Jesus. Vamos buscar hoje a parábola do filho pródigo. Temos visto a parábola do semeador, né? Que por várias vezes teremos que retomá-la, porque, como já dissemos, ela é a base de todo esse processo, né? Mas hoje vamos buscar no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, em que em dado momento, Jesus, se utilizando desse recurso pedagógico, ele começa: um homem tinha 2 filhos. Na verdade, ele continua, porque ele já estava falando outras coisas, ele dava uma sequência ali aos seus pensamentos, né? Aos seus ensinamentos. Então, em dado momento, ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se o pai para seu filho. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão,
e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, belíssimo ensinamento Jesus nos traz, né? Belíssimo ensinamento que num primeiro momento nós podemos achar que o filho que ficou do lado dele, né, do lado do pai, não esbanjou a herança que recebeu, continuou ao seu lado, né? Nós podemos achar que esse filho estaria em melhores condições. Mas numa análise um pouco mais profunda, nós vamos ver que não é exatamente isso que se dá. Essa parábola que Jesus trouxe a todos os que o ouviam e a todos que ainda o ouviriam por todos os séculos, como nós estamos hoje buscando, e creio eu que já tenhamos buscado em outras experiências reencarnatórias, né? Deus permita. Vamos perceber a importância desse ensinamento, né? Que nós podemos chamar, como Pedro Camargo Vinícius chama no seu livro Nas Pegadas do Mestre, ele chama o pródigo e o egoísta. Então vamos lá. O pai, atendendo aos reclamos do filho mais moço, repartiu seus haveres entre ele e o seu irmão mais velho. O pródigo, logo após, esbanja a parte que lhe toca numa vida dissoluta, passando da riqueza à miséria. Abatido e humilhado, o pródigo reconhece-se o único culpado de sua imensa desventura. Arrependido, procura a casa paterna que outrora abandonara, fascinado pelo arrebatamento de incontidas paixões. O pai, ao vê-lo de volta, corre pressuroso ao seu encontro, nem espera ele chegar, corre ao seu encontro, né? Abraça-o com grande júbilo e recebe-o ruidosa e festivamente. O egoísta, que havia conservado intactos os bens recebidos, mostra-se magoado com a atitude generosa do pai e, protestando, dirige-lhe a seguinte observação: eu permaneci sempre contigo, tenho intacta a herança que me coube, não obstante jamais promoveste qualquer festividade em minha honra, enquanto que este teu filho boêmio e dissipador mereceu esplêndido banquete, festejando seu regresso. Retruca o pai. É certo que não dissipaste os bens herdados, mas por isso nada sofreste, ao passo que teu irmão suportou todos os reveses e torturas originários dos erros que cometeu. Hoje, sábio pela experiência adquirida, virtuoso pelo sofrimento suportado, puro graças ao batismo de fogo que recebeu através do cadinho da dor, regressa ele ao lar paterno, mansão de todos os filhos, qual perdido então encontrado, qual morto então redivivo. É um ato de justiça, portanto, a expansão de amor com que o acolhi. Os dois irmãos, então vamos entender. Os dois irmãos, diz Vinícius, representam a humanidade. O pródigo é a fiel imagem dos pecadores cujas faltas transparecem, ressaltam logo à primeira vista. Semelhantes transviados deixam-se arrastar ao sabor das voluptuosidades, como barcos que vogam à mercê das ondas, sem leme e sem bússola,
Sabem que são pecadores, estão cônscios das imperfeições próprias e comumente ostentam, para os que têm olhos de ver de permeio com as graves falhas de seus caracteres, apreciáveis virtudes, e assim permanecem até que o aguilhão da dor os desperte. Então ele está colocando que esses que se comportam dessa forma que à primeira vista, né, que traz ali, transparecem, né, esses como transviados que se deixam arrastar pelo sabor, né, das suas volúpias, sem leme, sem bússola, mas se prestarmos atenção, entregues a tudo isso, mas eles podem trazer, como diz Vinícius, se observarmos, nós vamos ver ali virtudes, né? Virtudes ainda precisando ser mais trabalhadas, né? E depois ele vai falar do filho mais velho, aquele que ficou do lado. O egoísta, então, é o outro lado da humanidade. O egoísta é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtudes. Por quê? Por que se julgam isentos de culpa? Porque se acham muito corretos. O que lhes vai no pensamento, quando eu falo os que lhes vai no pensamento, evidentemente que estamos todos nos colocando nessa condição, né? O que estamos falando como Vinícius está nos ensinando. O que lhes vai no pensamento fica para eles. Então, mantém-se aquela aparência de pureza, de retidão, né? Estar ao lado do Pai, de entrega, mas na verdade existe ali um grande egoísmo. E o egoísmo nós sabemos que é a chaga mais difícil de ser vencida, né? Porque é filha do orgulho. Então, retomando aqui, é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtudes, únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abatido do mal. Aliás, pelo fato de se haverem abstido, né, do mal. São os orgulhosos, os exclusivistas, os sectários que se apartam dos demais para não se contaminarem, como faziam os fariseus. A soberba não lhes permite conceber a unidade do destino. O pródigo, a seu ver, deve ser excluído do lar. Não vêem ligação alguma de solidariedade entre os membros da família humana. Quando se referem ao pródigo, dizem: este teu filho. Descreem da reabilitação dos culpados. Só podem ver a sociedade sob seus aspectos de camadas diversas, camadas inconfundíveis. Imaginam-se no alto e os demais embaixo. O mal do egoísta é muito mais profundo, está muito mais radicado do que o do pródigo. Este tem qualidades ao lado dos defeitos. Aquele não tem vícios, mas igualmente não tem virtudes. É o ladrão da cruz e o moço de qualidade, aquele que penetra os arcanos celestes, onde fica excluído. O egoísta não esbanja os dons, esconde-os, como o avarento esconde as moedas. Não mata, porém é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. Não rouba, mas também não dá. Não jura falso, mas não se abalança ao mais ligeiro incômodo na defesa de um inocente. Seus atos e atitudes são invariavelmente negativos. Tais pecadores acham-se, por isso, mais longe de Deus que os demais,
apesar das aparências denunciarem o contrário. E a prova está em que as íntimas simpatias de todos que leem a parábola se inclinam para o pródigo, num movimento natural e espontâneo. É a escolha do coração, e o coração muitas vezes julga melhor que a razão. Em seguida, o Vinícius joga uma questão. Por que será, né? Por que será que esse filho pródigo nos causa simpatia? Então vamos lá. Por que será que o filho pródigo é uma figura tão simpática, apesar da sua vida pecaminosa, enquanto que o irmão é quase repulsivo, a despeito da prudência com que sempre se ouve no lar paterno, donde jamais se apartou? Onde o motivo desta inclinação de todos os corações pelo dissipador da herança, pelo perdulário, que desce pela encosta dos vícios até a mais negra miséria? A razão é esta. O filho pródigo pecou, sofreu, amou, né? Então, o filho pródigo, ele escolheu um caminho equivocado, sem dúvida, né? Ele tinha ali a ternura do pai, ele tinha um caminho para seguir, mas ele preferiu arriscar-se e viver suas paixões. Mas encontrou o sofrimento. De repente, ele se percebe tendo vontade de comer aquilo que davam aos porcos, porque ele encontrou um trabalho como cuidador de porcos, quando ele cai na miséria, porque ele era um dissipador, ele era um pródigo. O que é um pródigo? É aquele que não cuida, né? Ele distribui. Ele distribui o que tem, gasta o que tem com quem está ao seu lado, com os amigos dos vícios, gasta, esbanja, proporcionando aos outros ali aqueles momentos que tanto agrada a esses tantos. Mas não é interessante, né? Porque é dar, né? Mas não é no sentido que traz um resultado positivo. É aquele dar que atrai as atenções para si mesmo. Então, não é o dar por piedade, o compartilhar. É totalmente diferente, né? Há muitas pessoas que têm este lado. Quando eu digo a muitas pessoas, sempre buscando nos colocar, porque sempre nós temos sempre algo de todas essas situações que nós estudamos, sempre nos encaixamos nelas de alguma forma. Algumas mais acentuadas, outras menos, mas todas fazem parte ainda aí dos nossos desafios. Mas é aquele que sente prazer em ter todos ali ao seu lado, e ele sendo aquele que proporciona, né, aqueles momentos de vazão a esses prazeres todos, né? Então, esbanjando, esbanjando, e pela dor, né, pela dor, chegou à miséria, chegou ao extremo, passou a desejar a comida que se dava aos porcos, né? E não era dada a ele. Então, tudo isso mexeu muito com ele nesse processo e ele retorna. Então, é como nós, um dia, arrependidos do que fizemos, retornarmos à casa do Pai, ou seja, nos conscientizarmos dos nossos erros e irmos ao encontro do Pai, que estará sempre de braços abertos a nos acolher, né? Mas por que será que o filho pródigo é uma figura tão simpática, apesar da sua vida pecaminosa, enquanto que o irmão é quase repulsivo, a despeito da prudência com que sempre se ouve no lar paterno, donde jamais se afastou? Onde o motivo dessa inclinação de todos os corações pelo dissipador da herança, pelo perdulário que desce pela encosta dos vícios até a mais negra miséria? A razão é esta. O pródigo pecou, sofreu, amou.
A dor despertou-lhe os sentimentos, iluminou-lhe a consciência, converteu-o. A humildade, essa virtude que levanta os decaídos e engrandece os pequeninos, exaltou-o, apagando todas as máculas do seu espírito, então redimido. O bem sobrepuja o mal. Uma só virtude destrói o efeito de muitos vícios. A caridade, diz Pedro, cobre uma multidão de pecados. Depois, nós, pecadores confessos, vemos na vida do pródigo a nossa própria história. Sua epopeia é a nossa esperança. Eis porque com ele tanto simpatizamos. E porque nutrimos sentimentos opostos a respeito de seu irmão? Porque é a personificação do egoísmo. O egoísmo insula-se de todos pela influência de seus próprios pensamentos. É orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito. Jacta-se intimamente em não alimentar vícios, mas nenhuma virtude. Então ele se elogia a si próprio, né? Vamos traduzindo, elogia-se, né? Intimamente, em não alimentar vícios, mas nenhuma virtude, além da abstenção do mal, nele se descobre. É um cristalizado, não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza os prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. A presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias, imaginando-se às portas do céu, dista ainda dele um abismo. Supõe um iluminado e não passa de um cego. A propósito desse gênero de cegueira, disse o mesmo autor da parábola, em cuja trama figuram o pródigo e o egoísta. Graças te dou, meu Pai, porque escondestes as tuas verdades dos grandes e prudentes e as revelaste aos inscientes e pequeninos. Finalmente, nós nos inclinamos para o pródigo e desdenhamos o seu irmão, porque escrito está: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Tal é a lei a que nosso coração espontaneamente obedece. Muito interessante. De início, né, esses dois grandes ensinamentos que nós tivemos de Pedro Camargo Vinícius, nos auxiliando a penetrar de uma forma mais profunda, ampliando o nosso entendimento sobre essa importantíssima parábola do filho pródigo. E temos que sempre trazer para nós, tudo que nós aprendemos é para cada um de nós, né? Então, muitas vezes, é uma coisa que temos sempre que pensar. Quando nós buscamos ali o caminho do bem, quando muitas vezes estamos até ligados a um trabalho, né? Temos que estar atentos, porque pode nascer em nós um sentimento de que estamos corretos, né? De que está tudo certo. E tudo isso é muito destrutivo, porque quando acharmos que está tudo bem, já é um grande mal, né? Porque é uma vaidade exaltada, ao mesmo tempo que uma acomodação no ponto em que chegamos. Mas é possível que muitas vezes,
e há determinadas crenças que levam a esse sentimento, não que o Espiritismo também não possa proporcionar, se nós não meditarmos profundamente nos seus ensinamentos, porque nós sabemos que mesmo aquele que ilumina consciências com a sua palavra, né? Ele pode estar acendendo luzes, mas a sua luz ainda está apagada, porque podem ser apenas palavras, fruto de um aprendizado, de uma concatenação de ideias, né? De uma dedicação a determinados aspectos dos estudos, mas sem a participação do sentimento. Desta forma, iluminam-se mentes, mas a luz continua apagada, como nós temos um livro muito importante, Voltei, em que o irmão Jacó, ele conta a decepção que ele viveu quando ele desencarna, depois de ter atuado por anos numa casa espírita, e chegando do lado de lá, ele constata que ele iluminou caminhos para tantos, mas ele ainda precisava iluminar-se, né? Então, mas há determinadas religiões que fomentam muito essa ideia, né, dos escolhidos, que basta aceitar Jesus de uma forma simplista. Evidentemente que aceitar Jesus é o que todos buscamos, não é? É reconhecer nele o guia da humanidade, o guia e modelo da humanidade, e termos a ele como nosso roteiro de luz, como nosso caminho já aplanado, o caminho que ele aplanou para nós para ser seguido. E é claro que é sempre muito mais fácil seguirmos um caminho que já foi aberto, porque é o caminho do bem, em que é uma porta estreita, o caminho é estreito, né? Mais difícil de palmilhar, mas se chega mais rápido e com resultado positivo, do que buscarmos os atalhos das portas largas, né? Então, aceitar Jesus, sim, mas não dessa forma simplista. Aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é fazer com que ele faça morada em nosso coração. E o que é fazer morada em nosso coração? É buscar agir como ele, né? Então, não é tão simples. Então, é uma presunção, né? Até uma manipulação, levar a essa crença de que basta aceitar Jesus, dessa forma simplista, né? Mas estudando o Evangelho, e o Evangelho está em todas as religiões cristãs, então todos, hoje, amanhã, despertarão, independente daquilo que nos é passado, cada um de nós encontrará o caminho quando mergulharmos nesses estudos todos. Porque conversar com Jesus, nós precisamos conhecê-lo. E como nós podemos conhecê-lo? Estudando o que ele nos deixou. Não deixou escrito, mas escreveram por ele, né? Então, mergulhando, conhecendo a sua personalidade, o seu amor, a forma como ele chegava, a forma como ele conduzia, a forma como ele se expressava junto daqueles mais simples, tanto quanto se expressava junto dos doutores da lei, sempre emanando a generosidade e o amor onde quer que estivesse. E sempre que nós mergulharmos neste estudo do Evangelho, possamos nós nos transportarmos para a Galileia em que ele palmilhou, em que ele tanto andou, em que ele construiu o seu poema de amor, a sua lição emorredora, que podemos ouvir este cântico de amor harmonioso que canta aos nossos corações, que fala aos nossos ouvidos. Apuremos a nossa escuta, nos transportando para a Galileia, sentindo o perfume que Jesus espargiu por onde passava.
onde a natureza se preparou para recebê-lo. O perfume das flores se fizeram mais intensos. As vibrações emanavam um perfume da sua presença. Busquemos compreender esta riqueza que temos em mão. Que fiquemos em paz.